Bom dia, bom dia. Ô, galera, essa hora que vocês vão estar no grupo, eu vou estar em viagem. Eu vou estar indo servindo Legendários lá em Curitiba. A gente começa a pista aqui de Marília agora em maio. Nós estamos indo lá para aprender com eles, já estamos em contato já tem um tempo. Então esse final de semana nós vamos estar dedicados nisso. E para que o nosso grupo não deixasse de acontecer, eu preparei o estudo aqui gravado. O Marco vai reproduzir essa gravação com vocês e conduzir aqui uma conversa sobre o tema. Então, enquanto eu preparava esse estudo, isso aqui me edificou bastante. Eu espero que seja assim com você também. É um tema que, caso você já seja casado, extremamente necessário que você sonde a sua conduta a respeito disso. Caso você ainda não seja, um dia você será. E isso aqui é um tema que você precisa, o quanto antes, começar a ser instruído. Então, abra sua mente, seu coração, para que o Senhor fale com você em uma lição que trouxe tantas situações reais na vida de um casal, especialmente na vida do homem que lidera essa família. Então, que o Senhor nos abençoe, vamos nessa. O autor começa aqui contando a história de um casal e especialmente sobre o homem do casal, que era o Lucas, seu xará, Lucão. Num sábado à tarde, ele recebe uma ligação do Lucas, perguntando se ele poderia falar com a esposa, Ana. E tanto o Lucas quanto a Ana já tinham mais de 50 anos, eram um casal maduro, que já tinha filhos crescidos, que tinham se achegado, se aproximado dele há menos tempo, querendo ter mais informações sobre o ministério, sobre como servir. E 2 semanas antes eles tinham tido essa conversa. E nesse dia, 2 semanas depois, num sábado, o Lucas liga: você pode falar com a minha esposa? Posso. E quando a Ana pega o telefone, ela estava chorando muito. E ela gritou, nos primeiros segundos da ligação, enquanto chorava, que queria o divórcio. Ele ficou chocado. Naquele momento não era isso que ele esperava daquele casal que ele falava semanas atrás sobre estarem servindo juntos no ministério. E o que ela mais repetia é que estava cansada de estar casada com aquele homem porque ele não muda. O Lucas retornou ao telefone e eles marcaram um horário de se encontrar. O Lucas e a Ana, dando um pouco de contexto da história do casal aqui, da história. O Lucas e a Ana se conheceram na faculdade. O Lucas era PhD em biologia molecular. Eles passaram por muitas lutas financeiras, mesmo ele sendo alguém tão capacitado tecnicamente. Nos primeiros 10 anos de casado, ele tinha sido dispensado por 2 farmacêuticas enormes. Uma tinha sido comprada, a outra teve que comprar gastos, não era exatamente algum problema de conduta dele, mas aconteceu. E depois de cada demissão, ele ficou por mais de 1 ano desempregado. E aí a Ana, nas 2 vezes, voltou a trabalhar para conseguir pagar as contas da casa. Ela sentia a raiva dele por ele não manter o emprego. Como jovem, mãe, detestava ficar longe dos filhos. Então, quantos casais a gente não conhece em situações semelhantes? Na época do primeiro desemprego, eles começaram a frequentar uma igreja e os 2 decidiram chamar Jesus para as suas vidas. Entregaram suas vidas para Jesus meses depois. E desde então eles são bem envolvidos na igreja. E quando você olhava de fora, é um casal que dava a impressão de estar vivendo ali o que ele chama de o sonho americano. Eles tinham uma bela casa, Lucas ganhava bem. Quando ele olhava de fora só tinha pontos a admirar, mas mesmo assim o casamento estava quase explodindo. E quando o autor vai conversar com o Lucas então, na lanchonete o Lucas coloca para ele a posição de que não, ela não tem expectativas reais. Ela sempre esperou de mim algo que eu não posso entregar e nada que eu faça é bom o suficiente. E o autor diz aqui que ele contou histórias que, ao você ouvir, te faziam nitidamente ter a impressão de que a situação do casamento parecia ser culpa dela. E então o que ele fez? Começou a arrumar as perguntas para outra direção. Não só ouvir o Lucas, a história que o Lucas tem para contar,
mas começou a fazer perguntas do tipo: ô Lucas, o que você faz para cumprir a sua responsabilidade diante do seu papel como marido da Ana? E aí o Lucas respondeu: não sei. Eles leram juntos um texto em Efésios 5:25. Se você tiver aí a sua Bíblia, se não, anota essa referência para que você possa abrir depois. Efésios 5:25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Aqui, versículo base para nós que somos casados, esse é o padrão. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, esse é o nível de entrega que você deve à sua esposa. Aqui em seguida, o autor trouxe outra referência para que ele visse se a postura dele como marido estava correta. 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Cheguei agora. Exatamente da mesma maneira, vocês, maridos, vivam com sua esposa a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à sua mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Mais uma referência bíblica sobre como nós homens devemos nos portar no nosso casamento. Então você tratar a sua mulher com honra, reconhecê-la como parte mais frágil, como coerdeira da graça de vida. Então, à medida que o autor expôs essas bases para o Lucas, ele perguntou novamente: Lucas, o que você faz hoje para honrar sua esposa? E aí a resposta do Lucas foi: eu não sei, nunca ouvi isso antes. E quantos caras existem nessa situação? Por vezes você já ouviu alguma coisa semelhante a esse embasamento bíblico de como você deve se portar como marido, ou não. Então, a partir desse momento, você tem a oportunidade de entender qual é a sua posição. O autor aponta claramente aqui o seguinte: ele tinha clareza de que não conseguiria fazer alguma coisa pelo casamento se não fizesse primeiro alguma coisa pela postura do Lucas, como homem, líder dessa família. E o que aconteceu? Eles começaram a se encontrar semanalmente, os três. O autor, Lucas e Ana. Eles começaram a se reunir para que ele pudesse os ensinar a fazer uma hora devocional. E aqui é que o jogo começou a mudar. Por quê? Até então, eles eram cristãos, eles tinham aceitado Jesus, eles faziam parte da vida da igreja como comunidade, mas eles não tinham vida devocional. Vida devocional no sentido de você, pessoalmente, se relacionar com Deus de forma compromissada. Você, através da leitura da palavra, através da sua vida de oração, ser edificado, construir uma relação com Deus onde você é influenciado por Ele, onde você o conhece cada dia mais. E aí então o autor começou a conduzi-los a ter uma vida devocional. E aqui ele relata o seguinte: ele e o Lucas começaram a se encontrar toda semana, conversavam sempre sobre esses dois textos que nós lemos aqui, sobre a aplicação desses textos na vida dele como marido da Ana. E o Lucas começou a mudar. Ele orava por sua esposa constantemente, e o autor também começou a entender o histórico que trazia o Lucas até ali. Ele foi um menino criado numa fazenda, que via o pai chegar do serviço do campo, exigindo que a mãe tivesse comida pronta, tendo um trato rude com a mãe, que com certeza fazia com que ela, como esposa, não se sentisse valorizada. Então tem algumas falas do pai que ele repetia na íntegra. Chegava em casa e: cadê a comida? Estou com fome. Faz alguma coisa para eu comer. Ele se lembrava do pai dizendo exatamente isso e fazia a mesma coisa com a esposa. E eram falas que, muito claramente,
ela se sentia desonrada por ele tratá-la dessa forma. Só que ele nem imaginava. Para ele, a vida era desse jeito. E aí, quando ele começa a ter acesso a alguém que pudesse lhe acompanhar e vai entendendo ali todo o histórico, eles encontram essa raiz. E ele, então, precisa parar de reproduzir esse comportamento semelhante ao do pai. A Ana começou a levar suas próprias lutas agora ao Senhor em oração. E não mais só se queixar ao marido, mas sim como alguém que intercede. E ela reconheceu também ao longo das semanas que foram passando uma raiz de amargura no coração dela, por sonhos que foram desperdiçados, que foram despedaçados e expectativas que ela foi criando que são irreais. Ela reconheceu isso diante dessas semanas onde ela começou a ter tempo a sós com Deus, a fazer sua devocional. E à medida que o Lucas e a Ana foram crescendo espiritualmente, foram crescendo nessa relação deles com Deus, o casamento foi ganhando com isso. Eles foram se desenvolvendo mais na capacidade de amar um ao outro. A história foi direcionando que eles acabaram evangelizando pessoas. A Ana levou 2 vizinhas para Cristo. O Lucas começou a discipular, a acompanhar um rapaz que era novo convertido na igreja. E os dois ainda tinham que enfrentar lutas relacionadas a esses problemas de um momento anterior. Porque é uma vida vivendo desse jeito, então, com certa frequência, eles ainda tinham que vencer esses velhos hábitos. Mas eles tinham como hábito também colocar diante do Senhor sempre que acontecesse algum problema como esse. E o mais importante foi que, com o passar dos meses, eles reconheceram a coisa mais importante que eles precisavam aqui. Só Deus pode atender às nossas necessidades por completo. Você ter essa expectativa em uma pessoa é impossível de se cumprir. Então, quando eles pararam de exigir um do outro que todas as necessidades fossem atendidas, o relacionamento começou a se tornar mais especial. Isso é maturidade. Eu não sei se você vive essa maturidade hoje na sua relação, mas é um bom momento para que você sonde isso. Não tem como seu cônjuge suprir todas as necessidades que você tem. Esse papel é do Senhor. Agora, o autor trouxe aqui uma analogia muito interessante. Eles ficavam em um papel, essa foi uma palavra usada por eles, onde eles se sentiam sugados um pelo outro. E aqui o autor faz uma analogia que era um comportamento como se fossem 2 carrapatos sem o cachorro, sugando algo de quem não poderia dar, exigindo do parceiro que suprisse as necessidades, quando não era possível. Quando ambos conheceram a presença, o poder, a força e o amor de Deus, o casamento se tornou saudável. Então a gente começa com essa história, galera, para poder trazer esse embasamento bíblico de casamento, esse embasamento bíblico que o Senhor nos traz sobre o nosso comportamento como marido. E aqui a gente tem uma ilustração que pode muito bem relatar, eu ou você, um momento que já tenha passado, ou que ainda possamos passar. E a lição mais importante da gente tirar aqui é que você, como marido, vai ser muito melhor se você tiver um relacionamento com Deus. O que mais nós temos falado nesse grupo é sobre vida devocional. Não se trata sobre você me ouvir, se trata sobre nós juntos estarmos indo para uma mesma direção. E você construindo isso na sua casa, enquanto eu construo na minha também, a gente se reúne apenas para refletir, estudar e avançar juntos nessa mesma direção. Mas a sua vida devocional é a coisa mais importante que a gente está fazendo aqui. O impacto da cultura e da mídia sobre o casamento. Isso aqui é uma coisa que não é novidade para nós. Mas o modelo bíblico de casamento ele foi quebrado na nossa geração. A nossa cultura tem uma responsabilidade enorme por isso, porque são ilustrados 2 tipos de homens. Primeiro, um homem que é ilustrado como um idiota, um incompetente demais para liderar qualquer coisa. Um segundo tipo é aquele homem guiado exclusivamente por hormônios, aquele cara com comportamento animal. Então, esses 2
tipos de homem são as ilustrações que a gente vê a nossa mídia, a nossa cultura trazendo na nossa geração. E é óbvio que nenhuma mulher quer confiar a própria vida, passar a vida toda sendo liderada por um cara como esse, seja qual dos dois tipos for. E as mulheres, por sua vez, também são ilustradas em dois tipos normalmente. Ou elas são ilustradas como um troféu sexual, ou então elas são ilustradas como pessoas extremamente inteligentes, capazes e controladoras. E na nossa cultura, isso de fato existe, esse comportamento de mulheres agressivo, que competem com os homens. Elas querem ocupar uma posição de controle e elas não querem se permitir ocupar uma posição onde elas dependam do homem de alguma forma para que elas se blindem e não sejam magoadas. Isso é uma coisa muito, muito fortemente pregada também para as mulheres da nossa geração. O homem, por sua vez, ele se torna cada vez mais passivo, sem saber como liderar, não conhece nenhum outro bom modelo de liderança masculino, isso é importante falar também, a maioria não tem por perto um bom modelo de liderança masculino e eles se sentem acuados diante desse cenário. Então, em muitos casamentos, os cônjuges vêm de um lar de pais divorciados ou ausentes e é inevitável que a pessoa leve isso para a formação da sua nova família, da sua própria família. Qual é a experiência dela como pertencente à família dos pais? E normalmente a pessoa chega não com boas referências, mas sim com lembranças dolorosas, ou então simplesmente com a ausência de um bom exemplo. O que já é suficiente para a gente ver uma desestruturação como essa do Lucas e da Ana que a gente viu aqui. E uma situação como essa, o modelo bíblico normalmente é visto como algo que não funciona hoje, visto como antiquado. Tudo bem, princesa? Confere para mim se está gravando, Flá. Tá? Beleza, vamos nessa. O modelo de casamento bíblico, normalmente na nossa sociedade, é visto como algo que não funciona para hoje, algo ultrapassado. E se você parar para pensar quem é o culpado desse cenário, não existe como você apontar para uma coisa só. São muitas coisas. Nós crescemos em uma cultura totalmente impactada pelo pecado. Nós, normalmente, via de regra, fomos feridos no nosso ambiente familiar, na casa dos nossos pais, e a gente cresce no meio de muitas mentiras, como essas que nós lemos aqui agora, desses estereótipos criados para o homem e para a mulher na nossa geração. E a gente acredita em mentiras relacionadas a amor, a sexo, ao que pode nos trazer felicidade, e tudo isso tem nos causado um grande mal. A gente chega com essa bagagem para começar nossas famílias. E aqui o autor traz um discernimento bem interessante. Essa é uma parte importante que você pegue. Existe um desejo oculto, tanto nos homens quanto nas mulheres, que nós precisamos discernir essa questão. A maioria dos homens e mulheres, eles não se negam à ideia de ter um relacionamento estável e de longo prazo. Mas lá no íntimo do ser dessas pessoas existe um desejo de que essa outra pessoa atenda plenamente suas necessidades, tire completamente as dores que você sente. A pessoa quer se sentir incondicionalmente amada, aceita e cuidada. Só que à medida que a empolgação inicial da relação passa, esse objetivo ele vem à tona. Porque você não está mais naquela paixão momentânea e você, lidando com os seus problemas, seus pontos fracos, seus desafios, você quer ser aceito, você quer ajuda para resolver tudo isso, você não quer de forma nenhuma ser confrontado, ignorado ou até chamado a atenção. E aí você se volta esperando isso do cônjuge, esperando isso do outro. Então esse desejo oculto aqui é um problema nos casamentos, porque não tem como isso vir do seu cônjuge. A gente volta no exemplo dos dois carrapatos sem o cachorro, querendo sugar uma coisa um do outro que não tem como suprir. Então, essa expectativa é um desastre para o casamento. Só Deus pode ocupar esse papel. A única esperança para que o casamento fique em pé é você seguir o que o Senhor te ensinou sobre qual deve ser a sua postura como marido
e a sua esposa tenha também a instrução de qual deve ser a postura, o papel, a posição dela como esposa. O autor também traz um ponto que eu concordo 100%. Assina embaixo disso aqui. O marido é a chave. O marido é a chave, galera. A estrutura da família criada por Deus é o marido sendo o líder. E aqui, Deus entregou essa função de liderança para o marido, e quando nós não a exercemos corretamente, quando você não está sendo um bom líder para a sua família, toda a sua família vai pagar esse preço. Nós somos os maiores responsáveis quando uma família fracassa. E o autor destaca aqui uma coisa interessante. Ele já teve centenas de conversas com outros homens numa situação semelhante à do Lucas. E normalmente esses homens, a maioria deles reclama da esposa. A esmagadora maioria traz reclamações. Mas ele nunca, nesse tipo de conversa, se deparou com um homem que estivesse feliz, satisfeito em levar uma vida onde ele renuncia às suas vontades próprias para servir a sua esposa em primeiro lugar. Não encontrou. Olha só, casamentos com problema, ele vai aconselhar. Qual é o cenário que normalmente ele encontra? A posição igual o Lucas tem. Queixas sobre a esposa. Famílias com problema nunca tem um homem que está satisfeito em ocupar a posição de servir a esposa em prioridade a si mesmo. Entende? O padrão? Quando o homem ocupa essa posição de estar pensando em si mesmo, em ser satisfeito, a minha esposa está sendo insuficiente para mim, a família está com problemas. Então aqui a gente tem um problema de posicionamento do homem, que vai ser direcionado à família. Por isso que o homem é a chave. E na experiência dele, quando a esposa está profundamente ferida por algum motivo, mas o homem está ali como uma figura perseverante, que ora pela sua esposa, que se levanta para que o casamento fique em pé, existe uma grande chance desse casamento sobreviver. Quando é o contrário, a chance é muito menor. Quando é o homem quem está ferido, que está com o coração fechado, por mais que a esposa se levante, é difícil, porque nós ocupamos essa posição de liderança da família. E aqui ele destaca um erro muito constante, muitas vezes repetido, muitas vezes identificado por ele em homens com casamentos passando por turbulências como essa. E o erro é não reconhecer as diferenças entre ele e a esposa, entre o homem e a mulher, como um dom de Deus. O homem que se incomoda com as diferenças que existem entre ele e a mulher, ele não está olhando para o que Deus fez. E você sabe que, para a gente que consome bastante conteúdo de negócio, hoje em dia a gente ouve muito assim, né? Quando você vai buscar um sócio, é importante que você busque alguém que traga para a mesa habilidades complementares à sua. Então, por exemplo, se você é um empreendedor que domina aquela habilidade técnica e é um bom líder, mas você é um pouco desorganizado, você precisa de alguém que te ajude com gestão, você precisa encontrar, se você for buscar um sócio, ele precisa carregar características que você não tem para te complementar. E não alguém que carregue os mesmos pontos de dificuldade, os mesmos pontos fracos que você. E é impressionante como a gente ouve isso hoje de uma forma corriqueira, mas foi o princípio que o Senhor usou na hora de estabelecer a instituição da família. Vamos lá. Vamos para Gênesis 2. Você pode abrir aí na sua Bíblia se você tiver, se não anota a referência, 2:18. Gênesis 2:18. Então declarou o Senhor: não é bom que o homem fique só. Farei para ele alguém que o ajude e o corresponda. Olha só a versão que está aqui no livro. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Então, o homem, o seu Criador, olhou para você como homem, olhou para nós como homem, e viu que não é bom que nós estivéssemos só, e criou alguém que venha nos auxiliar, nos complementar. É óbvio que a mulher carrega características diferentes da nossa, e isso é uma bênção. Esse era o plano. O Senhor notou
que nós precisávamos disso. Existiam lacunas que, com a vinda da mulher, elas são preenchidas. E você compreender isso é um passo enorme em direção à sua maturidade dentro do seu relacionamento. Aqui, essa parte, essas 3 bases bíblicas que nós lemos até agora, é algo que eu quero te incentivar a voltar nelas mais vezes, para que você entenda sobre o formato do que Deus fez, a posição que você deve ocupar e a posição que a mulher veio ocupar. O autor fala um pouco a respeito também de como a falta de experiência do homem como marido e como pai pode deixar algumas lacunas de desenvolvimento nele. E ele tem um ponto de vista interessante nisso aqui. Ele quer que o homem se desenvolva. Deus quer que o homem se desenvolva como líderes, como protetores, como provedores, e nada, nenhuma instituição vai causar essa preparação nele, essa necessidade nele, mais do que a família. E ele traz um exemplo muito interessante aqui. Você vai encontrar poucos homens de 20 anos que sejam bondosos, sensíveis, gentis, altruístas. Mas se você encontrar um homem que andou com Deus, que amou sua esposa, que criou seus filhos, muito provavelmente você vai encontrar alguém que carrega essas habilidades. Então, se você é um homem casado, que até hoje identifica que não estava ocupando da forma correta esses papéis, você precisa dar esse passo para que o Senhor produza essas virtudes em você. E se você ainda não é casado, você precisa entrar nessa instituição tendo consciência do seu posicionamento, do seu papel e também do da sua esposa. O Senhor criou a mulher como ajudadora. Essa é a palavra, auxiliadora. Então, nós precisamos entender os papéis de cada um para que a relação seja saudável. Quando um homem considera que o ponto de vista da esposa dele está errado ou é inválido só porque ele discorda, ele está se comportando como um completo idiota. Ele não está olhando para o que Deus fez. Ele não está olhando para o máximo potencial que a instituição dele de família carrega. Porque se a mulher tem características diferentes da dele, ela pode estar ali abrindo os olhos para pontos cegos que ele tenha. Não quer dizer que ela sempre vai estar certa, mas quando você dá espaço para ouvir a sua esposa, você traz mais equilíbrio para a sua visão e você está mais próximo de tomar decisões melhores e cometer menos erros. Isso é sabedoria. Quando o casamento passa por tantas dores que um não está mais conseguindo ouvir o outro, se você olha para tudo isso aqui, o que eu falo faz sentido para você, mas você está numa etapa do seu casamento que vocês estão muito machucados. Talvez você precise de ajuda. Você precisa perdoar, sua esposa precisa perdoar, vocês precisam se reconectar e eu e minha esposa estamos aqui podendo ajudar você. Conta com a gente. A questão é que você precisa levantar sua mão. A instrução está aqui, o caminho é esse. Eu posso te dizer, nesses 10 anos de casados que nós temos aqui, eu vivo um pedaço do céu na minha casa. E eu não estou falando isso para você para dizer que eu sou bom, mas eu tive acesso a essa instrução aqui antes de casar. E eu medito nisso aqui intencionalmente desde então. E eu fui sendo forjado pelo Senhor, crescendo em maturidade, entendendo o meu papel. Então, graças a Deus, eu tenho como ajudar você. E se você passa por situações que eu não seja a melhor pessoa para te ajudar, nós, como igreja, com certeza vamos ter alguém que vai poder te ajudar. Então é importante que você levante a mão. Nesse momento, a gente caminha para o final aqui. É importante que você entenda o quão precioso é o seu casamento. E se você não casou ainda, quão preciosa é essa decisão. Depois de você receber a Cristo na sua vida, essa é a sua decisão mais importante. Mais importante. E aqui nós lemos 3 bases muito boas hoje, muito boas, que o Senhor nos deixa na Bíblia, nos instruindo sobre o nosso papel, sobre o formato que Ele criou a família para que ela esteja estruturada. Então, esses
esses 3 textos, Efésios 5, 25, 1 Pedro 3, 7 e Gênesis 2, 18. Se você puder ter contato com esses textos outras vezes durante essa semana, vai ser ótimo. E aqui, quero finalizar falando contigo sobre vida devocional, vida com Deus. Não deixe de ter a sua vida com Deus. Esse nosso encontro aqui, ele é uma bênção, mas não permita que o seu crescimento como homem, segundo o padrão de Deus, se resuma a esse nosso encontro. Não permita. Construa você a sua vida devocional, o seu relacionamento com Deus. Isso vai trazer crescimento para você como pessoa. Isso vai trazer crescimento para sua família. Senhor, obrigado por esse grupo. Obrigado por cada homem reunido aqui. Nós te amamos, nós te priorizamos, estamos aqui tão cedo buscando a sua instrução. Obrigado por essa palavra, que o Senhor possa produzir frutos na particularidade de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nos conhece melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos. Nós queremos avançar na direção de sermos mais parecidos com Jesus, de te agradar com as nossas vidas. E sabemos que isso passa pelo nosso papel como marido, nosso papel na nossa família. Então, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor cada homem aqui, cada família que está aqui representada. Que o Senhor produza edificação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Galera, tamo junto. Tamo junto. Quinta que vem, a gente volta para um formato normal. Que Deus abençoe você. Marcão, no livro, no fim do primeiro capítulo, tem alguns textos que o autor sugere para o devocional dessa semana. Então você pode passar para a galera. E nesse momento, conduz aí uma conversa sobre o que é que te chama mais atenção numa palavra como essa. Alguém aqui tem testemunho para dar? Alguém aqui quer compartilhar um ponto que identificou de melhoria? Quando você compartilha alguma coisa, você pode abrir os olhos de outro amigo seu aqui do grupo que também precisa corrigir aquele ponto e não estava vendo. Então esse é um ambiente de confiança. Esse é o lugar. Fica à vontade para isso agora. Fechou? Tamo junto.